Bom dia, muita paz. Vamos fazer uma oração? Bondoso Jesus, que alegria! Estamos vencendo mais uma etapa da nossa vida, mais uma semana de trabalho. Bondoso Jesus, queremos também agradecer-te por todos os instantes estar conosco. E queremos pedir, Senhor, por todos aqueles irmãos que estão aflitos e angustiados, que possam receber nesta manhã o lenitivo para as suas dores. Fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo. E estamos transmitindo por meio da mediunidade de Chico Xavier os comentários referentes à segunda carta aos Coríntios. Não proclamamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, Senhor. Quanto a nós mesmos, apresentamo-nos como vossos servos por causa de Jesus. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Elucidações. Nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com o proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que o seu pronunciamento permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação de serviço em seu nome, compreendendo que a pregação de nós mesmos com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade. Será a simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados
pelos nossos impulsos de dominação, porque em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Fonte Viva, capítulo 55. Mais um ensinamento maravilhoso para o nosso dia, né, meus amigos? E aqui eu quero trazer, retomando o capítulo 4 de 2 Coríntios, no versículo 5, não proclamamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus e Senhor. Então, veja, meus amigos, quando nós nos colocamos como o pregador único, como o único da verdade, nós estamos colocando Jesus em segundo plano. Nós temos que viver o Evangelho de Jesus. Todas as cartas de Paulo que nós estamos estudando até agora, que é 1 Coríntios, Romanos, 1 Coríntios e 2 Coríntios, nos leva a fazer o bem. Assim como foi a primeira carta que nós... A primeira carta, não. O primeiro livro que nós estudamos, que foi o Atos dos Apóstolos. Então, as elucidações que o Cristo vem nos trazer, que Paulo reafirma e o Emmanuel confirma, que nós que somos os aprendizes da Boa Nova, devemos estar em comunhão com o Senhor. E veja que interessante é o trabalho na seara do bem, é levar ao outro o conforto espiritual. Nós não devemos viver esperando ser servido, nós temos que servir. É isso que o Emmanuel nos chama a atenção. Porque muitos de nós gostar de ser servido, de ser paparicado, de ser elogiado. E aí o que está acontecendo, meus amigos? Estamos cultivando a vaidade, estamos cultivando o orgulho, o egoísmo, e aí não estamos sintonizados com Jesus. Como diz Emmanuel, procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Senão, meus amigos, nós vamos chegar do lado de lá com as mãos vazias, porque nós fomos cristãos de púlpito e não fomos cristãos da ação do Evangelho, da modificação, da transformação. Nós preferimos ser servidos. E o Emmanuel encerra a sua comunicação com esta fala, dizendo: o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Então, nós somos convidados. Se nós não assumimos, nós vamos ser chamados. Caso ainda não queremos fazer o bem, nós vamos ser constrangidos. Nós vamos ser empurrados para fazer o Evangelho de Jesus em nossa vida. Meus amigos, vamos fazer uma prece. Bondoso Jesus, muito obrigado por este conhecimento aprendido nesta manhã. Que possamos pautar o nosso dia, a nossa vida, a nossa existência no Teu Evangelho. Auxilia-nos, Senhor, todos os instantes. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos todos um bom dia. Fiquemos em paz.